Boa tarde, muito boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Finalzinho da tarde, estamos aqui nesse 8 de julho de 2025, inaugurando o canal Frequências de Luz Oráculos. Sou Daniele Lima, sou terapeuta, mentora sistêmica e energética e estou inaugurando aqui com vocês, a pedidos de clientes e amigos, esse canal Frequências de Luz, Oráculos, trazendo mensagens, trazendo leituras intuitivas, atemporais para o público que se conectar. É uma leitura geral, é uma fast leitura, né? Eu realmente tenho desenvolvido muitas coisas e não dá para fazer leituras muito extensas. Se você quiser uma leitura particular na sua frequência, no seu campo, dedicada a você, com 1 hora de duração, você pode me contatar. Vou deixar aqui também os meus contatos, o contato do meu outro canal aqui no YouTube, do Dani Lima Terapeuta. Lá tem outros vídeos, ou você vai conhecer como funciona o meu trabalho, como é a minha abordagem energética e sistêmica e espiritual também, por que não? Eu gosto sempre de esclarecer que o meu posicionamento, a minha postura, o meu ponto de vista é que você cria a sua realidade, que você é dono, é mestre, tem autonomia para resolver, para escolher os seus caminhos, né? A espiritualidade, ela lhe dá toques, ela lhe conduz. Seus amigos, sejam eles de carne e osso, sejam eles, né, sem carne e sem osso. Espíritos de luz, aqueles que caminham com você na espiritualidade, eles podem lhe auxiliar, eles podem contribuir, eles podem lhe dar sugestões, lhe darem toques e inspirações, mas é você que decide, é você que escolhe, você tem autonomia para isso. Então, as minhas abordagens aqui, sempre, em qualquer canal, em qualquer alternativa, é sabendo que você sabe, é empoderando você a reconhecer o seu saber, a reconhecer as melhores estradas, os melhores caminhos, evitar os percalços, por que não? Se isso está disponível para a gente, se pode facilitar a nossa vida. E os oráculos, eles vêm nessa dimensão. Eu vejo, utilizo os oráculos na minha vida, na vida dos meus clientes, exatamente como essa ferramenta para facilitar, né? Para a gente identificar, fazer uma leitura do campo energético, do campo espiritual, das coisas como elas realmente estão, como elas realmente estão se apresentando, para que a gente possa escolher os melhores caminhos, né? Se de repente a gente vê que a previsão é de chuva, você pode decidir que vai sair de casa e correr na chuva, mas você pode achar que é melhor pegar um livrinho, relaxar e esperar a chuva passar para que você possa exercer outras atividades depois. Então é isso, vamos lá, minha gente, vamos começar a nossa festa leitura. Eu já embaralhei aqui as cartas enquanto estou falando com vocês, porque aqui a gente não tem tempo a perder e eu tenho certeza que você também não tem tempo a perder nessa vida. Vamos brincar com oráculos de Isis. Vou começar com oráculos de Isis. É um oráculo que eu amo, utilizo muito particularmente. E é o oráculo que eu escolhi, que se apresentou aqui para a gente começar esse trabalho aqui com vocês, essa diversão. Uau! Espero que vocês realmente curtem, como eu já estou curtindo. E se você está curtindo, curta, compartilhe. Eu acho engraçado, sabe, do jeito que eu estou começando essa coisa de curta, compartilhe, comente, ative o sininho, sei que lá. Não é muito meu métier, né? Mas a gente vai se acostumando com as coisas, né? É assim, é a vida. Vou tirar duas cartinhas aqui, tá? Como uma leitura breve, eu vou falar para vocês como é que é a estrutura desse oráculo que a gente vai fazer aqui. A primeira carta vai ser, que já saiu aqui, o problema. Um problema não vamos chamar de problema, vamos chamar de questão. Qual que é o X da questão, né? Qual é a dimensão espiritual, uma dimensão oculta, a dimensão que está por trás das aparências, né? Da minha questão, do meu desafio agora. E já saiu a carta do irmão na escuridão. Vou anotar as outras cartas aqui para vocês e a gente vai fazer a leitura geral. A segunda carta é como posso resolver essa questão. Quais são os caminhos abertos e disponíveis para eu ter maior clareza a respeito dessa questão. Pulou a carta aqui da Rainha Lunar. A terceira carta, ela vai indicar qual é a dádiva, né? O que eu tenho de presente nesse momento para olhar para essa questão, para resolver essa questão. Qual é a dádiva que esse caminho está me trazendo agora? Todos os momentos da nossa vida, gente, se a gente olhar como presente, mesmo os presentes mais bizarros, os presentes mais estranhos, os presentes com embalagens meio esquisitas, a gente pode identificar a beleza oculta de tudo que acontece com a gente, sabe?
E essa terceira carta, ela fala exatamente disso. Qual que é a beleza oculta, o presente oculto desse momento? Aqui nós temos o Templo de Lápis Lazuli. A penúltima carta que eu vou tirar, uma carta que eu vou trazer aqui para vocês, fala dos desafios. Quais são os desafios? Quais são as questões para a gente olhar agora? Para a gente resolver, para a gente fazer uma nova escolha, um novo momento. E pulou aqui o sepultamento apropriado para a liberdade. E a última carta é a carta de recomendação especial, é a cereja do bolo, é a pérola, né? A pérola é a lição, a pérola é o tesouro, na realidade. Vocês sabem que a pérola ela é fruto de uma fricção, fruto de um desconforto da ostra. Vocês sabem, né? É uma areia, é um agente externo que entrou lá na ostra, que complicou a vida da ostra, trouxe desconfortos para a ostra, e no final de todo esse processo, de todo esse momento em que ela precisa lidar com essa areinha, com essa situação, ela cria uma pérola, né? Esse desconforto se transforma numa pérola. Essa quarta carta é exatamente isso. E a nossa pérola da questão, o nosso X da questão, a pérola é o sol nascente. Ai, que eu sinto, percebo que quem está aqui é gente de muita sorte. Gente escolhedora. Vamos lá, gente. O nosso X da questão, o nosso desafio aparece como o irmão na escuridão. O irmão na escuridão é quem? Aqui a gente está falando do oráculo de Ísis, né? Não vou contar as histórias extensas, mas o irmão na escuridão é uma carta que fala do irmão de Ísis, que não soube lidar com o seu potencial criativo, tá? Depois eu posso trazer para vocês a historinha aí nos comentários. Mas, bem resumidamente, fala aqui de um conflito, fala aqui de uma questão. Ísis, ela é a deusa do sol nascente, né? Ela tem um filho, ela traz uma possibilidade, uma nova criação para o mundo. E o irmão de Ísis não soube lidar com o seu potencial criativo, com essa luz, com essa criatividade, com essa abundância, com tudo que Ísis é e representava com essa nova criação, com esse seu novo filho. E esse irmão apresenta esse lado obscuro, esse lado do nosso inimigo, que pode se manifestar externamente, né? Quer seja no inimigo oculto, o inimigo declarado, alguém que está em disputa conosco, ou alguém que nos coloca obstáculos no caminho, seja declaradamente, seja veladamente, né? Esse irmão na escuridão fala desse desafio, fala desse obstáculo, que está representado por meio de uma energia externa a nós, quer seja ela encarnada ou desencarnada, né? Que podem ser também espíritos, influências espirituais, né? Questões espirituais, né? Que estão próximos da gente, que apresentam essa energia, que se colocam como essa energia. E podem ser pessoas também, que oculta ou declaradamente representam esse desafio ao nosso potencial criativo, aquilo que você quer realizar no mundo, quer trazer para o mundo. Então, você está lidando agora com esse tipo de energia, com esse irmão na escuridão. Uma das formas que a gente pode olhar para essa energia é: ai meu Deus, eu sou uma vítima, uma coitada, né? Tenho que me proteger, ai, o que eu vou fazer? Não posso continuar, não posso dar passos, porque alguém não deixa, porque aquele meu inimigo está me atacando, porque aquela pessoa está fazendo magia contra mim, porque, né, ataque psíquico, porque o fulano, Beltrano, a mamãe, o papai, o Estado, a igreja, né, o diabo não deixa. Então a gente pode ter essa postura da vítima, daquele que não pode, daquele que não tem condições, que precisa de mil coisas para se proteger e se defender, e aqui, afinal de contas, sempre vai ser vítima do mal olhado e da inveja dos outros. Essa é uma das questões. E uma das posições que a gente pode lidar com essa questão, com essa energia, é reconhecendo que a gente se engata nesse irmão na escuridão, a gente tem dificuldade de lidar ou de sair desses percalços que esse irmão na escuridão traz pra gente, quando a gente não está consciente da nossa própria inimizade interna, dos lugares onde a gente está sendo inimigo da gente, onde a gente está compactuando com isso, sabe? Tipo, a maldade,
a inveja alheia, né, os ataques psíquicos, os obstáculos, sejam eles de que ordem sejam, eles sempre vão existir, né? A gente vai ter que lidar com isso, né? É que nem vírus, bactérias, enfim, a gente lida com eles, a gente aprende a lidar. Só que, como eu estou usando o exemplo dos vírus e bactérias, assim como vírus e bactérias a gente lida o tempo todo o tempo, e se a gente está com uma imunidade legal, se a gente está se cuidando, se a gente está saudável, se o nosso organismo está reagindo de forma tranquila, equilibrada, se a gente está com uma saúde legal, a gente não adoece, né? A gente pode até pegar um resfriadozinho, mas a gente segue a vida, segue o baile, o vírus não derruba a gente. Quando que o vírus derruba a gente? O vírus derruba a gente quando a gente está com a nossa imunidade lá embaixo. Quando a gente não está se alimentando bem, quando por alguma razão a nossa imunidade não está legal, a gente fica mais suscetível à doença que o vírus ocasiona. Então, maldade, inveja, olho gordo, tropeços, irmãos falsos, amizades destrutivas, enfim, chamem do que vocês quiserem chamar, sempre vão existir, gente. Isso daí a gente não tem controle, a gente não tem como controlar, tá? Não tem como controlar. Mas você só cai, você só se paralisa. Essas energias, elas não têm o poder de paralisar você. Apenas você se para. Você só se paralisa quando você concorda, quando você se alia, quando você reage, quando você está inconsciente, quando não reconhece essas energias. Então você vira uma vítima suscetível dessa maldade alheia, uma vítima suscetível dessas intenções ocultas ou essas intenções destrutivas em relação ao seu potencial criativo, em relação aos seus filhos, sejam eles filhos de carne e osso, sejam seus filhos, seus projetos, as coisas bonitas que você quer trazer para o mundo, a abundância que você quer criar com o seu trabalho, com o seu propósito, com a sua vida. Então, uma das formas de você lidar com isso, de lidar com essa questão, é reconhecer que esse irmão ele pode se materializar de carne e osso, mas reconhecer onde que ele está dentro de você. Quais são essas forças ocultas, quais são essas sombras, quais são esses elementos seus que você não está reconhecendo e que está permitindo, que está fazendo liga com essas energias, com essas pessoas que estão externas a você. Quando você fizer isso, e é bem a carta que a segunda carta vem nos trazendo, você pode desemaranhar, você pode tirar o laço, desfazer o laço. E a segunda carta que fala sobre isso, como posso curar, como posso lidar com essa questão, como posso trazer luz para essa questão, é a carta da rainha lunar. É a deusa Ísis, como aspecto lunar, no seu aspecto introspectivo, no seu aspecto de reconhecimento das pausas, de reconhecimento de que você tem todo o direito de dar um tempo, de se perceber, de se reconhecer, de olhar com clareza para os seus próximos passos, para que você tenha possibilidades mais abrangentes, para que você não tome medidas, a palavra é precipitadas, tá? O ponto-chave aqui é evitar a precipitação. Não se precipite. Se você tem dúvidas, pare. Se alguém lhe falou algo, lhe trouxe algo na maior boa vontade, na melhor das intenções, mas algo pareceu estranho, a energia está estranha, por mais que as palavras sejam bonitas, pare. Não faça nada precipitado. Não faça nada no calor do momento. Se dê tempo para se escutar. A rainha lunar, ela fala de tempo, uma fase da lua. A lua tem um aspecto mais introspectivo, um aspecto yin, um aspecto de introspecção, de escuta. Pare para escutar, para se perceber, para encontrar as perguntas em você, para receber as respostas por você. Aqui é um chamado, é um convite para que você escute, intua, saiba qual é a sua direção, qual é o seu caminho, qual é a sua voz, né? Não se deixe levar pelas vozes estranhas, externas desse irmão da escuridão, né?
Ísis, para proteger o seu potencial criativo, o seu filho solar que ela ia trazer para o mundo, ela se escondeu, ela reconheceu que ali tinha uma serpente, ali tinha uma energia destrutiva. Né? Às vezes a gente fica brincando, conversando com as cobras, né? Achando que afinal não é tão destrutivo assim, não. Afinal eu sei lidar, tirando por menos o que está explicitamente batalhando, querendo destruir a nossa criação. Então sabe, esteja atento, esteja consciente das energias, pessoas, influências que não contribuem, que não são contribuição para você, sua vida e seu negócio. E não converse com cobra. Cobra a gente mata, mostra o pau, pisa na cabeça da serpente, amor, sabe? Quer destruir. E potenciais criativos, criações novas, né? Coisas que estão iniciais, elas precisam de proteção, né? E proteção não no sentido de, ai meu Deus, vai ser atacado, vai ser destruído. Mas proteção porque ela tem um quanto de energia suficiente para vir ao mundo e para se materializar. Então, quantas coisas você quis trazer, quantas coisas você já estava na agulha para trazer, quantas criações, quantas obras, elas simplesmente foram abortadas porque você não esteve consciente dessas influências externas ou internas não trabalhadas em você. Você não teve consciente e não se reservou o tempo, né, necessário para o descanso, para a intuição, para a escuta, para a nutrição do seu projeto criativo. Então, o chamado da Rainha Lunar é um chamado de nutra o seu projeto criativo, nutra o seu novo momento, se dê tudo que você precisa se dar. Nada nem ninguém externo pode influenciar você se você estiver nesse nível, nesse grau de honra, de respeito por você, pelo processo, de tudo que você precisa no momento, tá? A próxima carta é qual é o resultado, qual é a dádiva, né? Qual é aí a beleza oculta desse momento. E saiu com a carta do Templo de Lápis Lazuli. Depois eu vou deixar para vocês, quem tiver interesse, eu posso mandar essa meditação. Cada cartinha dessa tem uma meditação. E essa meditação é simplesmente linda. Eu vou gravar e vou deixar para vocês depois, separado para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou botar aqui essa leitura. E no segundo vídeo eu vou fazer com a meditação do Templo de Lápis Lazuli para você se conectar mais ainda com essa energia. O Templo de Lápis Lazuli, gente, é uma carta linda porque ela fala exatamente dessas frequências que eu estou trabalhando aqui. O nosso canal é Frequências de Luz, né? Fala de frequências de luz, frequências altas, frequências inspiradoras, frequências com as quais você pode se conectar e reconhecer que o seu neném solar, né? Seja ele um neném de carne e osso, seja o neném do seu projeto, seja o neném do seu negócio, o neném do seu casamento, do seu relacionamento, enfim, o neném de você mesmo, de cuidar de você mesma, de você mesmo. Ele tem todo o apoio do universo. Ele tem todo o apoio de frequências, de seres que estão aqui contribuindo com você. Não apenas com seus amigos de carne e osso, não apenas com pessoas que podem contribuir com você, como eu estou contribuindo aqui com você, falando, né, gravando com uma voz, mas de seres que não têm corpo, mas que são frequências, né, que estão aqui apoiando seu projeto, apoiando você nessa caminhada. Então, é uma carta que lembra que você não está sozinho. Essa é a dádiva, né? Você é apoiado, você é intuído, você é amado, né? Você bote aí, então, o exercício que eu vou dar para você bote aí tudo que você fale para você. Você é amado, que você é apoiado, que você é intuído, que você é escolhido, que você é vitorioso. Seja essa frequência para você. E receba essa frequência que está disponível aqui e agora para todos nós. E, né, contribuindo com isso, vou deixar a meditação. A meditação dessa carta, ela é muito linda, eu vou gravar e vou deixar para vocês. Então é isso, gente. Como eu posso lidar, como eu posso curar, qual que é a dádiva? A dádiva é você se conectar com a sua verdade, com a sua frequência. Lembre-se, gente, tudo no mundo pode estar desabando, você pode estar lutando contra milhões, mas a vitória ela é garantida quando você está na sua verdade, quando você está com você, quando você
Se permite ser a sua frequência e nada nem ninguém tem o poder de abalar você. Tá? Lembra do Salmo 90? Caiam 1000 homens à minha esquerda, 10.000 à direita, não serei atingido. É isso, é sobre isso. Você não é atingido porque você está na sua verdade. E a sua verdade é a sua maior proteção. Você não precisa temer. Não precisa temer. Quem vive de mentiras é que teme. Quem vive de mentiras é que precisa estar batalhando, precisa estar destruindo, precisa estar... Enfim, você não precisa disso, tá? Quem tá aqui, quem se conecta com esse campo aqui energético, não precisa disso. É para essas pessoas que eu tô falando. E qual é o desafio que, Dani, como é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer qual é o desafio? Qual é o passo que eu tenho que dar? Saiu a carta do sepultamento apropriado para a liberdade. Aqui, meus amores, é você dando tchau, dando adeus para tudo aquilo que lhe arrasta, para tudo que lhe conecta com esse irmão na escuridão aqui. Então, você fazendo aquela belíssima reforma íntima, de verificar, de perguntar, de ter consciência de onde que você está se alinhando e concordando com isso. Onde que você está se permitindo ser atacado, onde que você está acreditando que é frágil, que é menos, onde que você está concordando, onde que na sua mente há um looping de derrota, há um looping de incapacidade, de falta de confiança em você, de falta de energia, de falta de ânimo, tá? Então, essa é a carta de você investigar, de você se perguntar quais são esses lugares, quais são essas energias em você que estão lhe aliando, que estão ali lhe colando com essa carta, com esse irmão na escuridão. Vou contar para vocês, me veio aqui de contar, vou contar rapidamente um sonho que eu tive. Eu tenho muitas mensagens assim por meio de sonhos, tenho uma relação bem interessante com sonhos na minha vida. Eles são bem simbólicos, recebo muitos insights, muitas informações, muitos oráculos por meio do sonho. E eu tava lembrando desse sonho um dia desses, vou contar para vocês. Eu sonhei, já faz uns anos, já faz um tempo. Eu sonhei que eu tava vindo, era uma noite, eu tava, né, à noite, e eu passava pela rua, e eu passava pela frente de uma casa, e essa casa estava fechada. Só que por mais que a casa estivesse fechada, eu conseguia ver dentro as pessoas que estavam dentro. Eu via duas pessoas que eu conheço. Eram duas pessoas com as quais eu estava lidando na época, que eu tive depois, posteriormente, um conflito, uma situação bem difícil, bem delicada com uma dessas pessoas em particular. É uma pessoa que me perseguiu espiritualmente, energeticamente. Enfim, acontece dos mais distintos lares. E aí eu via, mesmo a porta fechada, eu via, né? Tipo assim, um olhar de Tandera, o olho do Thundercat, eu via dentro da casa o que a pessoa estava fazendo. E não era realmente da minha conta o que a pessoa estava fazendo. Ela estava fazendo lá as coisas dela. Só que eu, sei lá, passando, vi, bati o olho, passei pela casa e vi. Que eu vi o que estava acontecendo dentro da casa, os cordões, no sonho aparecia a pessoa com os cordões aqui na altura do umbigo. Os cordões dessa pessoa pularam, eram vários cordões, e elas emaranharam com os meus, apareciam cordões em mim também, e ficava tudo embolado, tudo emaranhado. E eu falei, ai meu Deus, no sonho eu tinha uma consciência. Eu falei, nossa, mas isso aconteceu de novo, gente, não é a primeira vez. Eu falava isso no sonho, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Isso já aconteceu muitas vezes. Então, tipo assim, isso é de muitas vidas, é de muitas ocasiões a gente já se embolou desse jeito. E no sonho eu dizia assim, só que agora eu vou desembolar. Só que agora eu vou resolver essa questão. E no sonho eu fazia exatamente isso. Eu pegava, começava, né, como um novelo, naquele emaranhado, naquele enrolado todo. Eu não conseguia continuar meu caminho, porque aqueles cordões daquela pessoa se embolaram no meu, né? A gente se emaranhou ali naquela história, que aparentemente não era minha. Mas eu vi, né, de alguma forma e embolou a coisa. E aí eu comecei no sonho a desembolar e devolver e deixar com a pessoa os cordões dela, os fios dela, para seguir o meu caminho. Essa carta é isso, gente. É a gente tomar nas mãos as rédeas, da gente verificar onde que a gente se embolou, quais são os nossos novelos, quais são as nossas questões para a gente desembolar. E isso significa muitas vezes a gente olhar para a nossa história. Porque às vezes o que nos conecta com essas pessoas, por exemplo, que me conecta, sei lá, com uma amizade narcisista, né? Ou com um padrão de relacionamento de
abusos, sejam eles emocionais, psicológicos, financeiros ou violentos. O que pode nos conectar com essas histórias, com essas relações, é exatamente a nossa história pessoal, né? A nossa criança ferida, né? Os padrões de relacionamento que a gente viu com os nossos pais, que a gente aprendeu o que é amor, que a gente aprendeu como é amar, e que podem ser formas absurdas de abuso, de exploração, né, da nossa boa vontade, da nossa generosidade, dos nossos talentos, dos nossos tesouros. Então, se a gente viveu, cresceu com essa mensagem de que a gente não vale o quanto que a gente é, pelo que a gente não tem liberdade de ser a gente mesmo, porque a gente sempre tem que estar em função do outro, sempre fazendo pelo outro, aquilo que o outro acha que a gente tem que entregar, que a gente tem que ser, que a gente tem que significar na vida dele. Se a gente cresceu com isso, isso é um padrão que a gente vai desenvolver para a vida. Então, estou dando aqui um exemplo para vocês de questões nossas que nos conectam com esses irmãos que vão se representar na vida por múltiplos atores. Sejam ele o chefe, seja ele o marido, seja ele uma amiga, uma inimiga, né? Esses atores aqui, esses irmãozinhos, eles vão se apresentar de inúmeras formas, eles vão ter as mais diversas configurações. E se a gente não resolver aqui, né, sepultar essas histórias da nossa vida, sepultar os locais em que a gente está atraindo, se aliando e concordando com esses irmãos, a gente vai repetir, né? Vai sair de um e para outro, e atrair outro, até que a gente consiga olhar profundamente para a questão que está dentro da gente, em última análise. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a culpa é sua, tá? Há uma diferença muito grande da gente reconhecer os nossos padrões, reconhecer as nossas questões, as partes das nossas histórias que nos conectam com essas histórias aqui de luta, de disputa, de traições, de confusões, né, de enganos, de ilusões para nossa vida. Uma coisa é a gente reconhecer onde a gente, dentro da gente, isso está presente e está se exteriorizando com pessoas, situações que querem nos destruir o nosso potencial criativo. Outra coisa é a gente se julgar e se culpar, né? Dizer, como eu fui burra mesmo, como eu não faço nada certo, a culpa é minha. Não, a culpa, a gente não está falando de culpa. A gente está olhando, falando do lugar interno, do seu lugar, de sepultar, né? O irmão, o sepultamento necessário ao novo, à liberdade, é exatamente a gente identificar os aspectos que estão pedindo a morte, que estão pedindo para morrer, que já estão pedindo um bom sepultamento. Então, quais são os pontos agora da sua história, da sua personalidade, daquilo que você acredita ser verdade, das mentiras que você contou para você mesma, que você já pode soltar, que você já pode sepultar, para que o novo e para que a sua liberdade possa ser uma verdade, uma realidade para você ainda hoje, tá? A mensagem final, a nossa pérola, a pérola, né, da nossa areinha, da nossa ostra, aquilo que vem aí como coroamento da nossa trajetória, do nosso desenvolvimento, desse momento, dessa leitura, veio a carta maravilhosa, gente, é a carta do Sol Nascente. Vejam essa carta. O Sol Nascente é o nascimento do filho de Ísis. É a vitória, é a carta de boas notícias, é um chá de bebê cósmico, mais que o chá de bebê cósmico universal. É você recebendo, você sendo coroado com todos os prêmios, as vitórias, o nascimento digno, abundante, realizante do seu projeto, do seu potencial criativo, e agora não mais apenas como potencial, né? O potencial existe ali como possibilidade. Aqui é o sol, é o nascimento, é o romper dessa nova aurora, é o romper desse novo momento, é o romper da sua criação na matéria. É a possibilidade de materializar a abundância e a prosperidade na sua vida, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto relacional, seja no aspecto qualquer um que você deseje criar na sua vida. Então, é uma mensagem de muitas abundâncias, muitas boas notícias, muitas boas
aventuras para aquele que fez o trabalho de se investigar, o trabalho de soltar, o trabalho de sepultar, o trabalho de se conectar com a sua frequência, de reconhecer a sua frequência, de se dar o tempo, de se dar o descanso, de se dar a escuta necessária para o bom desenrolar de todos os seus embates, os seus desafios. Aqui o irmão, gente, ele é só uma etapa do processo que você pode escolher sobrecriar. Todos os irmãos na escuridão, eles podem ser sobrecriados. Você sabe o que é sobrecriar? Vou falar rapidinho para a gente finalizar. Já estamos com 30 minutos de leitura. Sobrecriar é o verdadeiro poder. Os irmãos na escuridão, vou contar o segredo dos irmãos na escuridão. Quem quer saber de segredos? Adoro segredos. Eu sou assim, né? Fofoqueira, assim. Olha aquilo que tá atrás. Então, vou contar um segredo para vocês. Esses irmãos na escuridão, essas pessoas que precisam destruir os outros, o projeto dos outros, a criação dos outros, na realidade são pessoas extremamente frágeis, com um ego, com um senso de si extremamente fragilizado. No fundo, eles são os nossos admiradores reversos, sabe? Na cabeça deles, no mundo deles, a gente tem algo que eles não têm. A gente faz algo que eles não fazem. E isso é real, né? Cada pessoa é única. A maneira como eu faço o meu trabalho é única no mundo. E você faz o seu trabalho de uma forma única no mundo. A gente não precisa destruir o trabalho um do outro, porque vai ser único. A nossa contribuição é única. Só que essas pessoas, esses irmãos na escuridão, eles não têm esse senso. Essas pessoas, elas vivem em escassez. Elas podem até ter bravata, de que são maravilhosas, de que são, sei lá, mas profundamente elas vivem em escassez, elas têm profunda insegurança do que são, do que fazem, como fazem. Então elas precisam provar, elas precisam se superar, elas não têm paz, porque elas estão sempre competindo, elas estão sempre espreitando, elas estão sempre tendo que controlar as pessoas ao redor, porque elas acham que a qualquer momento outras pessoas vão suplantar o que elas são. Então essas pessoas, elas acham que elas têm poder sobre o que o poder é poder sobre os outros. Poder de controlar os outros, poder de subjugar, poder de destruir. Então ela acha que ela não pode sobrecriar algo sem destruir. Ela precisa destruir a criação do outro. Ao passo que o verdadeiro poder, a gente que está aqui nessa frequência, que está aqui gestando a nossa criança solar e que está pronta para botar essa criança no mundo, a gente tem consciência de que o verdadeiro poder é poder sobre a gente. É poder de sobrecriar qualquer coisa, qualquer situação. Então, esse irmão na escuridão aqui, a gente não precisa temer. A gente precisa saber lidar com clareza e assertividade. Você não vai brincar de casinha com cobra. Você precisa trabalhar, você até trabalha com a cobra, mas você não leva para dentro de casa, né? Você não vai chamar de marido, de amiga, a cobra. Cobra é cobra. Você sabe que é uma cobra, então você não brinca. Então você não precisa temer, você precisa ter clareza para lidar, para saber lidar, para saber ter os movimentos assertivos da energia que você precisa ter com essas cobras na sua vida, seja destruindo essas cobras, seja sobrecriando essas cobras, manipulando as cobras, né? Porque tem gente que tem poder de conversar com cobras, manipular cobras, tocar flautinha para a cobra dançar, né? Então, né? O que mais é possível? O que mais você tem de poder com as cobras que você pode reconhecer e que reconhecendo você pode sobrecriá-las? Você pode criar uma vida muito mais grandiosa para você. Então, eu encerro com essa mensagem. A gente não precisa temer, a gente precisa ter clareza, ter visão para saber lidar e proteger as nossas criações no sentido de dar a elas tudo o que precisam para se materializarem e para virem ao mundo. Gostaram? Eu amei, me diverti muito, foi super prazeroso para mim. Vou deixar na próxima gravação a meditação do Templo de Lápis Lazuli. E, gente, curtam, compartilhem, divulguem. É um canal inicial, é um novo nascimento da minha criança solar aqui, dessa tarde, agora já à noite, com vocês. Então, divulguem o trabalho, me sigam no Dani Lima Terapeuta e vamos juntos construir uma nova realidade onde possibilidades grandiosas e belas sejam reais aqui nessa nova terra. Um beijo e até a próxima!